Olá, está começando o nosso GestorCast, o podcast de dicas gratuitas da Sou Gestor, uma empresa voltada para desenvolvimento profissional, empreendedorismo e gestão de carreiras. Eu sou Leandro Martins, fundador da Simplifique Negócios, uma aceleradora de resultados que trabalha através da consultoria empresarial em diversos segmentos. E no podcast de hoje, vamos falar sobre como se posicionar. É isso mesmo, várias vezes temos a oportunidade profissionalmente de nos posicionar referente a algum determinado assunto e em alguns momentos não o fazemos. Nesse sentido, então, vamos entender o que a gente perde quando a gente não se posiciona. Primeiro, que para se posicionar sobre um determinado assunto, a gente precisa de ter propriedade para falar sobre ele, não é? Mas, ao mesmo tempo, várias vezes a gente tem essa propriedade, a gente sabe sobre o assunto, tem conhecimento, mas tem receio de se posicionar. Às vezes, esse posicionamento ele vem através de como expressar uma opinião sobre determinado assunto. E aí a gente faz uma análise que, ao se posicionar, a pessoa escolhe um lado. E ao escolher um lado pode gerar um certo constrangimento, né, de pensar assim, o que aquela pessoa que tem uma opinião contrária vai pensar de mim, né? E já pensando por outro lado, também tem o fato de pensar o seguinte, o que eles vão pensar dessa minha opinião? E aí a gente consegue perceber que o não posicionamento, às vezes a gente perde muitas oportunidades. Com certeza já deve ter acontecido com você algo que tenha pensado, mas não tenha manifestado, e um colega do lado chegou a falar a opinião e você fala, cara, é isso aí que eu pensei, ó. Mas acabei não falando no primeiro momento, e aí você não leva o crédito daquela opinião exposta. E em vários momentos tem isso, né? Como nós estamos falando do podcast, o podcast derivou do rádio. Na história do rádio aconteceu isso, né? Várias pessoas que fizeram alguns experimentos, fizeram as primeiras transmissões e não levaram o crédito porque não deram publicidade ao seu feito, à sua opinião. E aí a gente começa a entender que pode ser que a gente esteja perdendo várias oportunidades nessa vida profissional por não manifestar a opinião na hora certa. Então o convite de hoje é para você fazer uma reflexão de quantas vezes você deixou de se posicionar profissionalmente aí dentro da sua empresa, ou talvez perante a você mesmo, né, em não definir um foco para a sua carreira profissional e dar um basta nisso. Hoje é dia do basta, ou seja, tem momentos que a gente precisa de tomar consciência e agir. Não adianta só a gente entender, não, Leandro, é mesmo, você está falando aí, cara, eu sou essa pessoa que não me posiciono, eu tenho várias ideias, mas por medo eu acabo não expondo ali a minha ideia. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. Ou seja, se a gente ficar pensando todas as vezes o que as outras pessoas irão pensar da nossa opinião, a tendência é que a gente não consiga alcançar o feito maior, que é o quê? O reconhecimento por uma opinião bem sucedida. Ou seja, não dá para ficar apenas pensando, deixando as opiniões no nível do pensamento, sem expor, sem colocá-las para fora. Então, aproveite esse momento que nós estamos falando, que é o momento do basta, para que você possa se posicionar de uma forma diferente e conseguir evolução profissional, que esse é o nosso objetivo aqui nos podcasts da Sou Gestor. Não deixe de se manifestar colocando a sua opinião, mas lembrando que para isso você precisa de ter um embasamento, né? Não é só sair falando sobre assuntos sem conhecimento e aí dar opiniões sem pé nem cabeça, né? Como diria. O interessante é se posicione, mas para isso tenha conhecimento sobre o assunto em foco. Faz sentido para você? Mas talvez você não saiba por onde começar? Conte com a Simplifique Negócios. Nós somos uma empresa especializada em redefinição de processos, desenvolvimento de pessoas e alavancagem do seu negócio. Essas e outras dicas você encontra no nosso site simplifiquenegócios.com.br. Mais uma vez foi uma alegria trocar ideias contigo. Eu sou o Leandro Martins, sou gestor e a gente se fala em uma próxima oportunidade. Até lá!